Vamos conversar. Eu estava perguntando se alguém desconhece essa síndrome, né? Mas até agora Hum. ninguém falou, né? Sobre a síndrome DRESS, porque é uma síndrome que não é tão comum na prática, né? Assim, a gente ouve tantas farmacodermias, né, Virginia? A Exatamente. gente ouve falar da síndrome de Steve Johnson, a gente ouve falar dos exantemas por medicamento, né? Do eritema polimorfo, mas quando a gente pensa em DRESS, aí fica aquela confusão, né? O que é essa DRESS, né? Isso, com Então, certeza. assim, É uma das e o coisas que que é mais essa confundem a DRESS, cabeça, né, né? Virginia? O que é essa síndrome? Então, justamente é um tipo de farmacodermia, né, que não é assim tão frequente, né, como que ela chega a ser um pouco mais severa, mas que antigamente ela era chamada como um rash, né? É um drug rash, que era chamada antigamente, porque ela comete muito a pele, né, Perlinha? Isso, Mas como esse isso, acontecimento é muito variável, né, acabou mudando aí esse nome para drug reaction, né? Que realmente isso, pode ser até mais propício aí o nome, isso, porque realmente tem, apesar de acometer a pele em 87% dos casos, mas tem casos em que você não tem esse acometimento, né? isso, Então isso. aí Então, assim, ficou. só para lembrar, né? Então, o DRESS é o acrônimo em inglês, o D é de droga, o R agora não é mais de rash, é de reação, o E de eosinofilia, e o S é de sintoma sistêmico. Então, em inglês, dá o acrônimo DRESS, né? Então, é uma farmacodermia que tem acometimento sistêmico. E aí vocês já imaginam que não vai ser uma farmacodermia que é tão leve, né? Não é uma farmacodermia que a gente não deve se preocupar, ao contrário. É uma reação adversa à droga que a gente vai se preocupar, sim, porque a gente vai ver que ela pode dar um quadro sistêmico amplo, inclusive dando hepatite fulminante e levando ao quadro de transplante hepático. Então, para vocês terem uma ideia do prognóstico que ela pode levar. Entendeu? Graças a Deus, as DRES que eu peguei foram mais leves, mas a gente sabe que pode existir uma DRES grave, né? Mas Isso, a você tem gente que ter tem que ter noção de... uma taxa de mortalidade de 10 a 20%, né, Pelinha? Isso, Uma taxa muito alta, isso. né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí vai vir um pouquinho de confusão, porque ele também é conhecido como síndrome de hipersensibilidade à droga. E aí, quem mexe com hanseníase, que vê a dapsona ela pode dar uma DRESS. E aí muda o nome, faz assim, síndrome sulfona ou síndrome dapsona, mas tudo isso é DRESS, certo? Então, de acordo com o nome da droga, colocavam síndrome de hipersensibilidade ao allopurinol. Isso é um DRESS, certo? Então, pode ser que na literatura vocês confundam um pouco, mas todas essas síndromes de hipersensibilidade àquela medicação, na verdade, eles chamam de DRESS, certo? Então, é importante a gente ter essa noção do acrônimo e saber que a síndrome da Dapsona é uma DRESS síndrome. E aí é importante a gente saber quem acomete mais, né, Bíblia? Assim, se acomete mais criança, se acomete mais idoso, como é assim a faixa etária, como é a incidência dessa DRESS, para a gente entender no contexto das farmacodermias em geral, né? Como é que é a incidência disso. Então, vejam só, bem mais comum em adulto, né, do que em criança, mas pode acometer também, inclusive, né, esse caso de hoje que eu coloquei foi um relato de um adolescente, né, de 15 anos, tá? E aí, a incidência, ela não tá, assim, bem determinada, né? Isso. Então, assim, ela varia um pouco da literatura aí, de um caso a cada 1.000 ou 10.000, né, Exposição exposições àquela à droga, né? droga. Isso, exatamente, não é aquela coisa certa. Mas a gente já sabe que essa incidência é muito maior do que a Steven Johnson, né? Que a gente Isso, tende, né, a ter mais Steven Johnson na cabeça, né? De pensar mais em Steven Johnson, né? isso, Mas é importante aí conhecer a DRESS, porque veja, a Steven Johnson ela tem uma incidência, né, de 1,2 a 6 casos por milhão de pessoas ano, e né? o Então outro é você de vê 1.000 a 10.000, né? isso, exatamente. Então, assim, é uma incidência bem maior, apesar de não estar 100% aí determinada, né? De não E estar, é assim, bem importante. determinada, essa variação. Exatamente. A gente vai ver que uma das principais causas é aromáticos. E quando a Isso. gente vê essa população, aí é que a incidência começa a diminuir no número, a cada um caso para 5.000, né? Então já começa a dar aumentar a incidência quando fala assim na população de
pessoas que tomam remédio anticonvulsivante aromáticos, né, Virginia? Então, assim, a Exatamente. incidência muda e quando é em negros também, provavelmente por alteração de algum do HLA, né, específico, isso também há um aumento da incidência maior em negros. Então, é importante a gente enfatizar esses números para a gente entender que ela é mais frequente e muita gente não pensa nela, né? Apesar dela ser mais frequente do que a Steve Johnson, né? E aí é importante a gente pensar assim, por quê? Né? Vou explicar um pouquinho por que acontece essa síndrome. Então, Isso, a gente explica vai que ver a que odontologia é isso, difícil, né? Explica aí um isso, pouquinho mas para assim, a gente gente. vai tentar explicar de uma forma mais resumida. Eu não consigo botar um esqueminha ainda aqui para mostrar a vocês para ficar uma coisa mais didática, mas eu vou tentar resumir. Então, é o seguinte, não se tem ainda uma etiopatogenia correta de todas as classes de droga. Então, o que se baseiam é em relação aos anticonvulsivantes aromáticos, né? Esses anticonvulsivantes aromáticos, eles são metabolizados no fígado e com a enzima P450. E eles são metabolizados em metabólitos que são intermediários, que são tóxicos para o organismo. Então, a gente tem duas enzimas, que são enzimas que a gente diz que são ela que faz a detoxicação desses metabólitos intermediários, que é a epoxidroxilase e a glutationa transferase. Então, essas enzimas, ela transforma esses metabólitos intermediários em metabólitos inativos. E isso é como se fosse tirando esse antígeno do corpo, entendeu? Neutralizando. Então, se você tem geneticamente alguma predisposição a ter uma deficiência dessa enzima, o que é que vai acontecer? Não vai ter a enzima suficiente para detoxicar esses metabólitos intermediários e ele começa a ficar exageradamente no organismo. E esses metabólitos intermediários, eles vão servir de antígenos, né? Vão se juntar com outras células do corpo, vão virar como se fossem alvos para estimular o sistema imunitário. Fazer uma expansão de linfócitos T. Além disso, vai levar a um clone de formação de linfócitos, chega TH2, onde vai ter formação de interleucinas, de eosinofilia, né, como a gente vê. A gente vai ver que esses linfócitos T que estavam ali dormindo, eles vêm-se embora e eles parecem ter alguma memória de vírus dentro, por isso eles fazem também reativação viral, que a gente vai ver que na Dravet síndrome pode ter essa reativação viral do herpes 6, 7, 5, 6, 7, 8, né? Que é o 8 é o Epstein-Barr, o 5 é o cintomegalovírus. Então, pode ter a reativação. Então, tudo isso pode levar a um quadro de inflamação de interleucinas, levando a esse quadro que é bem exuberante, né? Da DRES. Então, é mais ou menos baseado nesses estudos para anticonvulsivantes aromáticos que a gente explica, a gente imagina que tem isso, né? Então, além disso, existe um fator genético, que é o HLA, que aí às vezes é de região em região, né? Cada um tem uns HLA, às vezes que já vê que pode ter uma tendência para DRES, e aí isso também contribui. Então, esse tripé, reativação do vírus, deficiência dessas enzimas que faz a detoxificação desses metabólitos junto com a HLA, é o tripé da DRES síndrome. Claro que a gente falou de uma forma bem simples, de uma forma bem simplificada, e é bom depois entrar com mais profundidade sobre esse assunto, porque ele é bem rico mesmo, essa em relação à etiopatogenia. Mas aí, quais são as drogas, né? É só anticonvulsivante, Virginia, que a gente tem a DRES síndrome. Então, isso é uma infinidade, na verdade, de drogas, né? Que a gente tem que ter em mente. Claro que os anticonvulsivantes, né? Principalmente os anticonvulsivantes aromáticos, né? São os que estão mais relacionados, né? Então, Isso. fenitoína, carbamazepina e fenobarbital, né? São os principais, né? Isso, e tem até uns novos que a gente vê muito na prática, como a lamotrigina, que também é um anticonvulsivante aromático, que também dá. Eu já tive um paciente com lamotrigina, então na época ele era bem novo, mas ele já entra também no mesmo dentre os novos que são aromáticos, né? Isso, exatamente. Esses novos também podem ter.
né? E os outros que são não aromáticos, né? Eles parecem ser um pouco mais seguros, né? Mas a Isso. gente já tem, como por exemplo, o topiramato, né? O ácido valproico, a gabapentina. Só que a gente já tem relato na literatura, inclusive o meu caso que eu postei hoje, justamente de DRES, né? Provocada pelo ácido valproico, né? Isso. Então, assim, é aquela coisa, é um pouco mais seguro, mas não quer dizer que não possa provocar, né? Exatamente. Eu sempre digo assim, minha gente, farmacodermia, se o paciente está tomando qualquer medicação pode dar fármaco. Eu sempre digo que existem aquelas que dão mais, mas a gente tem que sentar, fazer a lista, tentar ver quando entrou, como começou. A gente tem que fazer toda essa investigação, que às vezes não é fácil, né? Então é importante a gente saber que cada dia aumenta a lista das farmacodermias, e com DRES não é diferente, né? Então, anti-inflamatórios, antibióticos, a sulfa, que a gente usa como a dapsona, na sulfadiazina, o sulfametoxazol trimetropin, que a gente usa muito como profilaxia e até como tratamento de infecção urinária. Então, assim, tem alguns antirretrovirais, beta-bloqueadores, inibidores de ECA, olha, realmente é uma gama importante, mas é importante ficar na cabeça, principalmente os anticonvulsivantes, aromáticos e outra medicação que também a gente pega muito é o allopurinol, que a gente usa muito na gota e é uma medicação que realmente também a gente tem muita associação. Também já tive paciente com allopurinol. Então, é importante vocês sentarem, olharem a lista e ver se realmente tem uma possibilidade de ser aquela medicação que o paciente está usando, né? E é importante, minha gente, uma coisa, é ver a relação de tempo. Porque é outra coisa importante. A gente às vezes faz assim. Começou quando essa medicação? Faz uma semana. DRES, ela é diferente. A relação de tempo de DRES, ela passa de mais ou menos 3 semanas a 3 meses para acontecer. Então, quando eu fazia ambulatório de hanseníase, então a gente pegava muitas vezes, o paciente começa a dapsona, e aí quando ia pegar a segunda cartela, no segundo mês, começava o quadro de DRES. E aí, muitas vezes, ele ia para a emergência, era dito como, deve ser uma reação, ele está com dengue, ele está com chikungunya. Porque o quadro vai dar febre, linfonodomegalia, arraste, que vai confundir muito com exantema viral, e ninguém lembrava que podia ser a dapsona. Então, é importante a gente divulgar, falar, porque a gente... É nossa prática, né? A gente vê isso nos retornos de que ninguém pensou que podia ser a dapsona, porque é isso. A gente tem que ter esse tempo, a não ser que o paciente já tenha contato com a droga. Se o paciente já teve algum contato primeiro com a droga, pode ser que no primeiro remédio, no primeiro comprimido, ele já faça efeito. Mas se ele nunca teve contato com a droga, realmente espera. Depois que começa a droga, só começa lá para 3 semanas a 3 meses após o início da droga. Então, imagine se muita gente vai pensar que é uma farmacodermia, né? Uma medicação que a pessoa já está usando 3 meses. E na literatura tem até mais, né, Virginia? Tem pessoas que levam muitos anos para desenvolver. Então, a gente realmente tem que ficar de olho, porque pode ser, esse tempo aí é importante para a gente, sabe? E às vezes não é o paciente, é a gente que tem que perguntar. Porque o paciente não vai dar, se estiver numa coisa que começou há 3 meses, eles não vão dar significância, eles não vão nem comentar se muitas vezes que está fazendo essa medicação. Porque ele não vai ver relação, entendeu? Então a gente que tem que ir atrás dessa lista e fazer essa relação de tempo e espaço com a medicação, né, Virginia? Exatamente. Então, deixar aí na cabeça a média, né? Essa é de 3 semanas a 3 meses. É o que a gente tem que deixar aí na cabeça, que é o tempo aí para você ter o início da síndrome de DRES, né, Perlina? Isso. E aí vem um quadro clínico, né? Depois de 3 semanas e 3 meses é a média, começou uma medicação, pode ter sido um anticonvulsivante, pode ter sido uma dapsona, e de repente ele vai abrir um quadro. E aí o que é importante? É importante a gente ter ideia do que vem mais, né? Assim, que é quase uma condição sine qua non. Exatamente. Né? Então, Mas de assim, tudo, né? A gente sabe o mais frequente, né? O restante e aí, que tem que saber onde procurar. exatamente. Né? Então, a tríade, febre,
linfonodomegalia e rache é uma tríade que vai encontrar muito na DRES, né? E quando eu digo febre, linfonodomegalia e rache, vocês já devem estar aí na cabeça com 1001 diagnóstico diferencial. Então, para você ver que não é fácil, né? Porque aí vem muito, dengue, mononucleose, né? Um HIV na fase aguda, aí vem um bocado de coisa, um linfoma, é tanta coisa que vem na cabeça que realmente a gente já daqui a pouco vai falar de diagnóstico diferencial, mas assim, essa tríade geralmente é o que a gente encontra na DRES. É muito difícil, para vocês terem uma ideia de percentagem, a febre geralmente é alta, né, Vi? De 38, 40 graus, 90 a 100% dos casos têm febre. Então, é quase raro pegar uma DRES sem febre. Porque a grande maioria vem com febre, né? E aí, quando a gente vê a erupção, normalmente 87% dos casos, né? Então, é importante a gente ter essa noção que essa tríade a gente vai encontrar geralmente na prática, né? E como é esse rache, né? Já que a gente está falando de dermatologia, no dermatopeta tem que falar da pele, como é, né, Virginia? Pois é. E como é esse rache? Qual o rache mais comum encontrado na DRES? É a parte que vai chamar a gente, né, para aparecer, né, Berlinha? Quando apareceu, né? E aí, a maioria dos casos é o racho morbiliforme, né? Como o caso que eu coloquei hoje aí no nosso caso, tá? Então, geralmente esse racho ele vai começar, né, em face, né, tronco, e aí depois aqui ele vai se estender aí para as extremidades inferiores, né? Então, vai ser em torno de 90% dos casos, né? Aí vai aí para as pernas, tá? E ele pode aí evoluir, né, para um quadro mais extenso, uma erupção eritrodérmica, né? Você pode Fica ter outro todo vermelho. Ele começa com aquelas manchinhas salteadas com parte branca, que a gente chama de exantema morbiliforme, né? Que é comum na dengue, em outros casos, e de repente ele fica todo vermelho, parecendo uma grande queimadura, que é a eritrodermia, né? Eritrodermia. E aí, essa erupção, né, maculopapular, ela também pode ficar mais infiltrada, né, ficar mais edematosa. E a dica aí também, né, para a gente pensar nesse diagnóstico, é um edema na face, né? Esse é um edema que vai ser, né, bem comum, principalmente aí periorbitário, tá? Isso aí vai acontecer em torno de 25% dos pacientes e pode ser tão intensa que o paciente fica desfigurado. Né? Então, isso aí é uma coisa para você já pensar. Exatamente. Faz diagnóstico diferencial até com angedema, né? Ele pode confundir que ele está tendo algum angedema, que é outro fármaco, né? E aí pode até confundir, porque realmente esse edema é muito característico, né? Muito característico. E além de tudo que tu falou da infiltração, a gente tem uma infiltração que acontece muito ao redor do folículo, que é perifolicular, mas pode vir com vesícula, pode vir com bolha, pode vir com pústula, então ele pode vir com outras lesões alimentares, que é para confundir, por isso que dermato é difícil, porque ela não vem bonitinha não, às vezes ela vem toda misturada, né? E aí dá um nó na cabeça. Mas saber que pode vir dessa maneira também, né? E aí é importante a gente ter essa noção para não abrir diagnóstico diferencial com outras, porque às vezes tem pústula aí, será que é uma pega? Uma pustulose exantemática generalizada aguda, né? Então, assim, às vezes ele pode vir até como um alvo atípico. Aí a gente fica, será que é um eritema polimorfo, né? Aí começa a vir na cabeça os diagnósticos, mas ele pode vir com essas lesões meio misturadas, né? Mas o que vai chamar a atenção é essa história clínica, né? Tá tendo febre, tá tendo linfonodo, e aí você vai juntando tudo para chegar a algum diagnóstico. Aí, fora essas lesões de pele, eu tinha falado da linfonodomegalia, né, que normalmente pode acontecer. Então, não deixe de palpar região cervical, região axilar, região de axila ou de virilha. Então, assim, normalmente são linfonodos dolorosos, né, que pode a gente confundir com quadro de linfoma. Então, é importante ver e a gente palpar essa linfodenopatia, que estão em 70% a 75% dos casos, bem menos frequente, um pouquinho menos frequente do que a febre e o raste, né? Mas ainda é bem frequente, né? Você encontrar na prática. E aí, fora isso, a gente tem outras anormalidades, porque assim,
é importante saber, como a gente falou do acrônimo, que ele sintomas sistêmicos e ele pode ter acometimento visceral, de glândulas, pegar outros órgãos, né? Então é importante a gente ter essa noção que aí, com uma doença que pega outros órgãos, vai ter o acometimento visceral mais importante, assim, o que mais pega. A gente sabe que ele pega mais fígado, mas ele pode pegar pulmão, ele pode pegar coração, ele pode pegar rim. E para cada órgão desse, você pode ter uma alteração. Pode pegar trato gastrointestinal, fazer uma hemorragia digestiva. Então, assim, é bem amplo o quadro que ele pode vir, entendeu? Então, assim, mas é importante a gente saber que dos quadros viscerais, o mais importante é a hepatite, né, Virginia? E aí, normalmente, como é essa hepatite? Então, aí você vai ter a hepatite, que na maioria dos casos é assim, você tem uma elevação isolada aí das transaminases, né? Em 51% dos casos, geralmente o paciente clinicamente ele está ali anictérico, mas aí você pede as transaminases e ela vai estar alterada. Isso, exatamente. Mas tem casos assim de hepatite aguda grave, né? Isso. Insuficiência hepática. E transplante, né? Na prática, normalmente essas transaminases, elas estão normalmente acima de 500, normalmente, sabe? Eu já peguei paciente com 600, com 1.000, com 2.000, mas você pode ser uma variação de 10 vezes o valor normal do paciente, né? Do que o paciente se encontra. Então, se você pega um paciente que o normal valor é 300, pode ir para 350, né? Então, aumentou 10 vezes, já é muito, né? Que aumentou. Mas você pega muito, porque às vezes é importante, porque tem virose que você não passa de 500, né? E tem hepatite que é acima de 500, né? As hepatites virais, a B, a C, normalmente é um quadro de hepatites com transaminase lá em cima. E a 10 também pode ser assim. Então, é importante vocês saberem que já tive um relato de caso, que não fui eu que acompanhei, de paciente chegou a 3, 4, 5 mil. Então, assim, realmente, fazendo transaminases altíssimas, entrando em insuficiência hepática, então isso pode acontecer mesmo na prática, né? Então, ficar de olho. A parte visceral mais comum para ficar lembrada, fígado, né? Aí tem também rim, que pode acometer, mas é bem menos, né? E tem uma história assim, que tem algumas medicações que podem dar mais alteração em algum órgão, sabe? Então, por exemplo, o allopurinol é muito mais comum vir com complicação renal. A minociclina é mais comum vir com complicação pulmonar. Então, a depender da medicação, ela também tem sua peculiaridade nos sintomas, né? Na alteração do órgão, entendeu? Então, isso pode também acontecer, certo? E ainda fora isso, a gente tem as alterações que a gente chama hematológicas também, né? E são bem frequentes também, né? Uma coisa que a gente fica sempre muito de olho, né, Perlinha? Porque chega a acontecer aí, tem essa leucocitose acentuada, né? Você pode ter essa eosinofilia em até 30% dos casos, é uma coisa que a gente fica muito ligado aí para pensar em DRES, né? E ao mesmo tempo, eu acho pouco, quando a gente fala em 70% de linfonodo, febre quase 100%, né? E aí, às vezes, na prática, eu vejo, assim, a gente vai discutir o caso com o residente e tal, não tem eosinofilia, mas não precisa. Apesar de ser uma DRES, né? Apesar do nome dizer que é uma reação à droga com eosinofilia e sintoma sistêmico, só 30% às vezes vem com eosinofilia, né? Então, para vocês verem que não é tão obrigatório. A gente vai falar depois de diagnóstico e vocês vão ver que vários critérios são utilizados e pontuados. Então, cuidado, apesar de não ter eosinofilia, não é obrigado ter eosinofilia. Não é obrigado você estar com eosinofilia no sangue alto, como muitas vezes a gente procura, né? E aí não tem, não significa que não é. É isso que eu quero dizer, né? Não, a gente não pode anular por causa disso, né? Porque 30% também não é tão alto, né? Uma frequência de 30%, né? Então, realmente, fora que você pode estar pegando no momento errado, que ainda não tem eosinofilia. Isso, né? Exatamente. Porque, assim, geralmente, ela vai estar observada aí 1 a 2 semanas depois do início da síndrome. Então, pode ser ainda um precoce. Ou então, às vezes, ela pode vir depois, né? De você ter o aumento das transaminases, né? Você vai explicar melhor ali no diagnóstico, né, Pelinha? Mas, assim, pode também não estar no seu momento de ter eosinofilia. Você flagrar ela depois. Entendeu? Exato. Então, assim, vamos deixar claro que a ausência de eosinofilia não quer dizer que não seja DRES. Certo? E é importante, assim,
Você falou da leucopenia, da leucocitose, mas pode ter leucopenia, pode ter quartetopenia, pancitopenia, eosinofilia, pode ter linfócitos atípicos, aí que vai confundir com a mononucleose, né? O paciente está com febre, rastro, linfonodomegalia, linfocitose atípica, leucopenia, é um quadro viral. A gente clinicamente, realmente, pode achar que é uma mononucleose, né? Então, assim, vai ver, até porque, às vezes, vocês vão, assim, quando a gente estuda mais profundo, a gente vê que pode ter até aumento de amígdalas. Então, veja, mais uma coisa para confundir, né? Então, assim, uma coisa importante que a gente falou que da parte visceral é mais comum o fígado, Virginia, mas e da parte de glândulas, não esquecer da tireoide. É muito comum esses pacientes fazer quadro de tireoidite. E aí, essa tireoidite, ela pode acontecer no momento da DRES, ou ela pode acontecer até 2 anos. Eu tive uma paciente que abriu um hipertireoidismo, um Graves, 2 anos depois de acompanhamento. Então, isso pode acontecer sim, tem na literatura e eu já peguei na prática. Então, realmente, isso acontece. Ficar de olho nesses pacientes, não só, tem gente que abre diabetes tipo 1, após o quadro. Então, assim, é bom a gente ter esse acompanhamento desse paciente. Não é um paciente, minha gente, que a gente prescreve lá a medicação, tá? Depois vocês desmamam e vai-se embora. Não é. É um paciente que a gente tem que ter acompanhamento clínico depois, porque ele pode abrir quadros, tanto de tireoidite como de diabetes, até 2 anos depois do quadro. Então, para você ver que processo imunológico acontece no corpo da gente, né? Que sai acordando vírus, alterando o sistema imune da gente para formar doenças autoimunes da tireoide, como Hashimoto, como Graves. Então, veja como é uma coisa bem exuberante que acontece, né, no quadro. E aí, exatamente, é um quadro bem complexo, né? Muito, muito. E aí a gente vem, como a gente já vem comentando e falando, para o diagnóstico diferenciar, né, Virginia? Que é imenso, assim. A gente falou aqui de exantemas virais, exantemas outros medicamentosos, mas entra muita coisa. Entra uma pele escaldada, pode confundir no início com Steve Johnson no início, mas a gente não vai ter aquela necrose que a gente vê, né, no quadro. A gente pode ter confundir com linfoma, como a gente falou, com lúpus, né, com outras doenças parasitárias, com uma toxocarias. É tanto diagnóstico diferencial que a gente coloca aqui, que pelo menos uns 10 ou 15 a gente faria, né, Virginia? E isso, assim, resumindo, esses temas virais, né, não falando dos vírus de cada um que poderia acontecer, né? Pois é, então assim, realmente não é um quadro fácil, né, de você pensar, de dar diagnóstico, você juntar as coisas, né, o quadro paciente, o importante é você ter na mente o diagnóstico diferencial e pensar, né, será que é DRES? Pode ser DRES, né, pedir os exames necessários, né, dar aquele suporte que a gente vai explicar direitinho, né, como é que é esse paciente, e ver se tem alguma droga relacionada, mesmo que você não feche, não esteja com o seu diagnóstico tão fechado, mas pode ser que esteja relacionado com aquela droga, suspender a droga, né? Então, assim, é importante, assim, nesse leque, né, de diagnósticos diferenciais, você ter na mente a DRES, né? Exatamente. E daí é que vai ajudar o paciente. E assim, hoje existem na prática, né, Virginia, alguns critérios que são usados. Tem vários critérios, tem um grupo japonês, mas assim, tem vários critérios que a gente usa, sendo que o Regiscar, que é um grupo que eles fizeram critérios que desde 2007 eu uso esse Regiscar que a gente usa, que ele usa pontuações, e nessas pontuações ele vai dizer se é mais provável ou não ser DRES. Então, hoje, vocês botam lá, registrar lá na internet, tem a tabelinha. Vou citar para vocês aqui quais são os parâmetros que são usados, mas é importante vocês fazerem isso. Então, primeiro é ter febre maior de 38,5, então ele faz uma pontuação de -1 para quem tem febre, e se não tiver febre, -1, e de 0 se tiver febre. Linfonodos, pelo menos 2 sítios de linfonodos maior que 1 centímetro. Se tiver linfocitose atípica no sangue, se tiver eosinofilia, e aí ele pontua se a eosinofilia vai até 1.500 ou maior que 1.500, né? De 700 a 1.500, ou maior ou igual a 1.500, então ele faz pontuações diferentes. Se você tem rash na pele,
Se esse racho ele é maior que 50%, tem, além do racho morbiliforme, se ele tem alguma infiltração, alguma púrpura. A biópsia, que a gente vai comentar daqui a pouco sobre ela, e se tem órgão envolvido, se tem mais de um órgão, ou se tem mais de 2 órgãos, e se ela se resolveu, depois de ter tirado a droga, em mais de 15 dias. E, baseado nesses critérios, e aí sim, ele faz toda uma investigação para afastar outras causas, virais e tal, e aí ele faz esses critérios. Ele diz que quando tem mais que 5 pontos, ele considera o caso definitivo. Mas se tiver entre 4 e 5, é provável. Então, eles definem de acordo para vocês terem uma ideia. Mas o que é importante é vocês pensarem. Quem não pensa, não dá o diagnóstico, né? Então, lembrar dessa fármaco e pensar e nesses critérios e tentar ver se consegue realmente fechar essa DRES, né? E aí vem o isto, né, Virgínia? E aí muitas vezes a gente, e aí vamos biopsiar, não vamos, será que ele ajuda? A gente sabe que ele não é patognomônico, mas a gente viu que ele faz parte dos critérios diagnósticos, entra na pontuação, né? Então, terminamos que biopsiamos, né? A gente geralmente biopsia, né? Lembrar aí que quando você vai fazer a biópsia, é importante você pegar uma área realmente com lesão bastante ativa, né? Não pegar uma lesão em regressão, né? Isso. Porque você Se não tiver infiltração, vai nela, né? vai na mais infiltrada, na mais ativa, porque é onde você vai ver aí realmente, vai ter os achados assim mais relacionados, né? Com a doença, Isso. mais certinhos. E aí, assim, o histopatológico, no mínimo, ele vai ajudar a afastar algumas coisas, né? Mas ele não é patognomônico, né? A gente vai ver um infiltrado linfocítico, né? Denso, difuso, ou então pode ser só superficial, né? Esse infiltrado e perivascular. E pode ter ou não a presença de eosinófilos, tá? Isso. Então é a mesma coisa da eosinofilia, né? No sangue. Você pode ter no isto ou não. Só que às vezes isso pode confundir, né? Isso. Porque às vezes o infiltrado ele vem em faixa, né? Com linfócitos atípicos aí, simulando o epidermotropismo que você tem na micose fungoide. Tá? Então, assim. Cutâneo, né? É o linfoma cutâneo, exatamente. Então, assim, não é patognomônico, mas aí quando você juntam o achado, né, do isto, né, do critério, né, vai lá nos critérios e tem um isto compatível, aí você já vai somar ali um ponto, né, para poder você ter um caso, né, como provável ou como definitivo, né? Exatamente, exatamente. Então, isso acontece até com linfonodo. Você, às vezes, precisa biopsiar, às vezes, o linfonodo, e ele pode vir como uma hiperplasia, mas ele pode vir com alteração, lembrando que é um linfoma. E pode confundir mesmo, entendeu? Então, para você ver como o diagnóstico diferencial, como é importante a história, a anamnese, relação de medicamento. Então, é uma investigação, minha gente, não é fácil, né? Cada vez a gente estuda e cada vez a gente acha medicina mais... Medicina feita com responsabilidade é difícil, muito difícil, né? E aí a gente vai para o tratamento, né? E aí o tratamento, Virginia, primeira coisa, já tinha dito, né? Suspender a droga que você acha que pode estar cometendo, né? Que é óbvio, a gente tem que parar. Isso tem relação prognóstico. Quanto mais cedo você para a droga, mais você está abortando ali um quadro inflamatório, né? Ali aquele sistema imunológico, é como se tivesse... É o bombeiro que está chegando para apagar, né? E quanto menos pagar o fogo antes, melhor. Se deixar para apagar o fogo depois, o prognóstico vai ser pior, né? Então, é importante a gente apagar esse fogo o mais rápido possível, parando a medicação, né? Suspendendo a medicação. E existem, assim, normalmente na minha prática, eu uso muito um critério que foi uma escola francesa, que em 2010, eles dividem os quadros, assim, quadros leves, quadros que não têm, que têm ausência de sinais de gravidade, que têm a gravidade, e aí a gente consegue resolver com esse resuminho que eles colocam, fica mais prático na cabeça da gente tentar fazer o tratamento, né? Então, para quadros leves, né? Que ele diz, assim, normalmente são aqueles quadros que a gente diz que não tem ausência de gravidade. Para eles, gravidades é ter comprometimento de órgão-alvo. E aí, principalmente quando eu disse a vocês que o visceral era o mais comum, o fígado, né? Então, a gente vai ver principalmente em relação ao fígado. Então, quando ele diz que tem transaminases maior que 5,
do valor normal, ele diz que isso é uma presença de gravidade. Então, quando você vê paciente que não tem alteração transaminase, tem febre, tem raste, não tem alteração outra de órgão envolvido, nem pulmão, nem rim, nada disso, transaminase levemente alterada, mas não aumentou muito, para eles não é critério de gravidade, então é considerado leve. E aí, às vezes, eles só observam, faz sintomático, antihistamínico, entendeu? Então, isso é da escola francesa que eles pedem. Na minha prática, eu tendo, confirmando que pelos critérios que eu acho que tem uma chance grande de ser 10, eu começo um corticoide, às vezes, meio miligrama por quilo, nem precisa ser um, sabe? Mas sem ausência de sinais de gravidade. E deixo um antihistamínico também. Faço as orientações, mas geralmente é isso que eu faço na minha prática. Mas se tiver algum sinal de gravidade, e dentre eles, né, Virginia? Quais são aí os critérios que eu já tinha falado? As transaminases maior que 5 vezes. Envolvimento renal, pneumonia, hemofagocitose, Qualquer órgão-alvo, outro envolvido, aí a gente tem que aumentar o corticoide, né? Para um. Aí a gente tem que fazer prednisona, no caso. Normalmente a gente faz uso do corticoide na dose de 1 miligrama por quilo. Tem gente que fala até em pulsar, a depender do caso, né? Geralmente eu nunca precisei pulsar. No máximo eu cheguei a 1 miligrama por quilo. E uma dica, né? DRES não é começar a droga e tirar de vez. DRES é uma coisa, vocês vão sentir na prática que DRES você começa a droga e você vai ter que tirar ela bem lentamente. Senão ele volta a ter o quadro de novo. Então o desmame do DRES tem que ser de longo prazo, sabe? Porque senão, se você bota o corticoide 10 dias e suspende de vez, ele vai voltar e vai voltar com um quadro pior. Então isso é uma dica que tem que ficar na DRES, que DRES o desmame é lento, entendeu? Não é um desmame rápido, né? Mas suspender, isso, é. Isso. E se tiver alguma coisa assim que esteja levando a risco de vida, ou seja, pegou um sistema neurológico, está com encefalite, tendo convulsão, tá fazendo uma insuficiência renal, está fazendo uma falência respiratória, geralmente, além do corticoide, a gente termina usando também a imunoglobulina, né, Virginia? Endovenosa, então a gente associa ao corticoide, não tira o corticoide não, a gente associa o corticoide à medicação, à imunoglobulina, né? Então isso quando é um paciente que realmente você vê que ele está piorando, com o corticoide não está resolvendo, né? E lembrando também que nesses pacientes, a gente falou muito que pode ter uma reativação viral. Então esses pacientes às vezes fiquem de olho, porque eles podem, aquele vírus que estava dormindo, como eu disse a vocês, citomegalovirose, Epstein-Barr, 6 ou 7, eles podem reativar. E às vezes a melhora clínica não está tendo porque teve reativação desses vírus. Então a gente vai precisar pedir PCR para ver se é reativação, porque senão a gente vai ter que tratar esse vírus junto com o que está sendo feito. Então, além disso, porque lembre que a própria doença, ela leva uma reativação e o seu corticoide, também uso crônico, pode imunossuprimir e piorar essa reativação, ajudar nessa reativação. Então, isso pode acontecer também. Então, ficar de olho, porque às vezes não tem uma melhora clínica. Você bota imunoglobulina, não está melhorando a clínica. Epa, será que reativou? Né, Virginia? E aí, se reativou, Virginia, o que é que a gente faz de reativa? A gente mantém o tratamento da DRES, né? E associa aí o ganciclovir, né? Isso. Então, é importante a gente ter essa noção. Normalmente é um paciente bem clínico, que a gente vai ter que pedir exames de sangue, de urina, né, PCR, acompanhar, afastar diagnóstico diferencial, ver se ali não é um lúpus, pé de fã, e assim, é um paciente bem clínico, que a gente tem que dar essa geral nele e acompanhar de perto. Então, às vezes é um paciente que está bem, faz uma hemorragia digestiva por uma úlcera por citomegalovírus no intestino. Então, um paciente que ele pode complicar por essas outras intercorrências da própria DRES, né? Então, ficar de olho nisso, saber que quando você pega um paciente que já é idoso, que já tem insuficiência renal, o prognóstico piora, né, Virginia? Então, a gente realmente tem que ficar muito de perto nesses pacientes e lembrar que existe essa síndrome. Porque realmente, se não lembra, a gente não diagnostica ela, né?
Pois é. Acho que o recado é esse, né? É você ter Isso. um medo como diagnóstico diferencial, né? E aquela coisa, pensou, pode ser, você acha que mesmo que você não tenha aí fechado os critérios, está em suspeição, olhar a lista de drogas do paciente, né? Se tiver alguma Isso. droga nova aí, lembrando, 3 semanas a 3 meses, né? Já suspender, porque é aquela questão, né? Quanto mais tempo fica ali a droga, né? Mais Mais, grave é o mais paciente pode grave, exatamente. ficar. Exatamente. Alguma dúvida? O pessoal fez alguma pergunta? Tem alguma coisa aí, Virginia? Envie Não para mim aqui, vi. eu não estou vendo, não. Vê aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que não. Não lembro de ter visto nenhuma pergunta, não. Mas a gente, qualquer coisa, gente, se alguém fez, eu pesquisei aqui, não vi, Carlinha. Mas qualquer coisa, Tá. podem deixar a pergunta lá mandar pra gente no direct, eu deixar ali como mensagem que a gente vai Isso. responder, né? Então, boa noite a todos. Espero que tenham gostado. E até a próxima, né? Vi, obrigada, viu? Tchau, Boa tchau. noite, tchau, tchau.